Bom, pessoal, voltando aqui então para a segunda parte da nossa aula de hoje, né? Agora a gente vai tratar aqui então do inciso 15 em diante. E daí a gente já começa aqui, né, com o direito de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirados pelos prazos legais, tá? Daí olha aqui, portanto, então, ó, prerrogativa aqui do advogado também de ter vista dos processos, inclusive de retirá-lo, do cartório da repartição competente, conforme os prazos processuais, os prazos legais que são concedidos, nas leis, nas respectivas leis, seja no Código de Processo Civil ou na lei do processo administrativo, né? Se for um processo administrativo da esfera municipal, estadual, federal, não importa, tá? Portanto, aqui pode ser de qualquer natureza, em qualquer dos poderes, tá? É prerrogativa do advogado, portanto, então, ter vista do processo, ou seja, examinar o processo lá em cartório, inclusive retirá-los em carga, né? Retirá-los da secretaria sob sua guarda, sob sua responsabilidade lá, devendo ser observado aqui apenas a exceção contida lá no parágrafo 10. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui, tá? Do parágrafo 10 aqui, que trata também o que? Da questão, então, dos processos que estão sujeitos a sigilo. Nesse caso aqui, ele tem que apresentar procuração para o exercício, né, dos direitos que trata lá no inciso 14 e inciso 15, tá? Então, olha só, a regra que trata aqui, então, do exame, né, e da retirada dos processos em carga, que exige pelo menos do exame, né, que exige a apresentação da procuração, só a única exceção que comporta aqui são os de segredo de justiça, tá? Obviamente que aqui no caso do inciso 15 aqui, que trata da hipótese de retirá-los em carga, né? Ou seja, o advogado retirar o processo lá do cartório e levá-lo consigo para examiná-lo, né? Essa daqui sim, daí sim vai ser necessário a procuração, tá? Mas o exame lá, né, do processo lá no balcão, lá na repartição administrativa, essa daí não tem necessidade, tá ok? A não ser, né, a exceção aqui do parágrafo 10 que trata da questão dos processos que estão sob sigilo, tá ok? Tá? Inciso 16 aí, retirar ao dos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, tá? Que é para a hipótese aqui, então, dos processos que já estão encerrados, já estão arquivados, tá? Esse aqui não exige a procuração, tá? E o inciso 17, né, que trata aí do direito de ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da sua profissão em razão dela, tá? E daí daqui a pouquinho a gente vai tratar especificamente sobre o desagravo, quais são as hipóteses de cabimento, qual que é o procedimento. Por enquanto a gente fica aqui com a regra do inciso 17, que trata do direito, ou seja, da prerrogativa do advogado de ser desagravado, né, quando ele for ofendido no exercício da sua profissão ou em razão dela, tá? E o inciso 18 aqui, que trata dos símbolos privativos da profissão do advogado, portanto, então, somente os advogados podem fazer uso dos símbolos que são privativos da sua profissão. E o inciso 19, tá, que trata também, né, do sigilo profissional cliente-advogado. Esse daqui é do sigilo profissional entre o cliente e o advogado. Portanto, ele pode se recusar de testemunhar no processo no qual ele funcionou. Tá certo? Tá? Isso aqui é regra importante, então, tá? Porque o advogado não está obrigado a depor, né, a funcionar no processo como testemunha, se ele já atuou no processo anteriormente, tá? Que mais a gente vai ver aí, então? Regra do inciso 20, né? Retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para o ato judicial após 30 minutos do horário designado. Cuidado com essa regra daqui, tá? Eu vou até abrir ela aqui rapidamente aqui para a gente poder examinar ela aqui mais cuidadosamente aqui à luz do artigo 7º, inciso 20, tá? Porque tem aqui algumas peculiaridades aqui que a gente tem que levar em consideração. Vamos fazer a leitura aqui do dispositivo, ó. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para o ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha
comparecida à autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Primeiro detalhe, então, que eu chamo a atenção aqui, tá? Você tem que estar no local. O atraso, né, do início da solenidade tem que ser superior a 30 minutos, mas exige aqui que o magistrado, né, ou seja, o presidente, né, do ato solene aqui, do ato processual, da autoridade, né, ela não tenha comparecido ainda. Ou seja, o que significa isso daqui? Se porventura o juízo, a autoridade, encontrar-se presente no recinto, tá? E esse atraso se der em função da própria agenda ou de intercorrências, né, da administração judiciária, daí não vai poder ser aplicado aqui, então, a regra, tá, em que o advogado poderia se retirar do local, tá certo? E o segundo aqui, o segundo item aqui que você tem que tomar cuidado, é que existe, né, exige, melhor dizendo aqui, né, a obrigatoriedade, então, da comunicação por escrito ao juízo. Tá? Não basta só você se retirar do local do ato solene. Tá? É necessário então, que você o quê? Comunique por escrito a sua retirada e o motivo. De preferência aí, que você peça ao cartório, né, para que certifique isso daí, para que faça uma certidão, para você então ficar resguardado aí em seus direitos aí na hora de você fazer a comunicação para o juízo, tá? Então, portanto, aí duas questões aí que eu quero que vocês observem. O primeiro aí não é o simples atraso, tá? Esse atraso é condicionado à ausência do juízo do local do recinto. Portanto, caso ele esteja presente e a ausência se der em razão de intercorrências da administração judiciária, problemas lá de acúmulo de audiências no dia, enfim, todas essas situações aí, se o juiz estiver presente no local, não vai se aplicar, portanto, então, a regra do inciso 20 do artigo 7º, ok? Tá legal isso aí, pessoal? Tá registrado aí, então, ó, o juízo não pode encontrar-se no local. Se ele estiver presente no local, tá? Ainda que a audiência tenha um atraso superior a 30 minutos, não é possível a aplicação da regra do inciso 20 do artigo 7º, tá certo? E daí também eu queria pontuar com vocês aqui, a regra do inciso 21 aí, assistir aos seus clientes investigados durante a apuração de infrações, podendo inclusive apresentar razões e quesitos. Portanto, né, a atuação do advogado não é meramente uma faculdade para a autoridade policial. Tá? Isso daqui é importante você ter ciência dessa prerrogativa, porque a vontade do legislador infraconstitucional é que o advogado atue e atue de forma verdadeira no processo, que ele influencie no resultado das investigações. Isso daqui é regra que protege o exercício absoluto da ampla defesa e contraditório lá do artigo 5º da Constituição. Portanto, tem que ser conjugada essa regra aqui com o artigo 7º, inciso 21, eu vou frisar novamente isso, a necessidade da conjugação, da aplicação dessas regras conjuntamente, para que seja garantido o direito de defesa do jurisdicionado, do teu cliente. Tá? Eu não consigo vislumbrar a atuação do advogado sem, né, o exercício efetivo desses direitos e dessas prerrogativas. Portanto, aí, tá? Inclusive, a OAB tem comissões de defesa de prerrogativas que atuam nesses casos específicos, tá? É muito importante você tomar conhecimento disso daqui, porque se você se deparar diante de uma situação em que você estiver lá no exercício da tua profissão e, de repente, você foi impedido do exercício de alguns desses direitos, de alguns dessas prerrogativas, portanto, então, você poderá então acionar a comissão de prerrogativas da OAB, tá? Que vai lhe socorrer, que vai lhe dar o imediato apoio, a fim de sanar, né, aquela irregularidade, tá? Sem prejuízo aí do desagravo, né, da representação da autoridade aí por eventual crime de abuso de autoridade, especialmente aí levando-se em consideração os dispositivos constantes da nova lei de abuso de autoridade vigentes desde 2009, tá? Tá ok? Portanto aí, pessoal, mais uma vez aí, então, fica, né, fica então o meu
o meu recado aí para vocês aí com relação, então, tá? A questão aí da defesa das prerrogativas aí do artigo 7º do Estatuto e os seus incisos. Que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Vamos lá, então, para as exceções, tá? Não se aplicam os dispostos dos incisos 14 e 15 do parágrafo 1º, a gente já viu isso daqui, tá? O que significa isso daqui? São aqueles casos lá em que você tem direito ao exame, né, e a retirada dos autos em cartório, tá? Mas daí a gente viu aqui quais são as restrições. Quais são as restrições aqui de um modo em geral? São os processos que estão sob segredo de justiça e quando tiverem, né, documentos originais de difícil restauração ou quando ocorrer circunstância relevante que justifica a permanência dos autos no cartório, tá? E essa segunda hipótese aqui, inclusive, tem que ser mediante o quê? Né? Uma decisão fundamentada pela autoridade, tá ok? Tá? Não é só o juiz, né, ou a autoridade competente ir lá e dizer que o processo não pode ser retirado em carga. Vai haver a necessidade, então, né, de haver um despacho fundamentado e motivado, tá? Elencando aí, né, os motivos pelos quais não pode ser deferido, né, não pode ser franqueado, né, a retirada dos autos em cartório. Daí, levando em consideração aqui, pessoal, a falta ou ausência de regulamentação não é justificativa para o indeferimento, tá, do pedido de carga pelo advogado, até porque, por definição, né, por regra expressa lá do artigo 15, aplicam-se aos processos administrativos, né, na ausência de normas, o quê? As normas do Código de Processo Civil. Então, portanto, mesmo que não tenha na esfera municipal ou na esfera estadual lei que regulamente, tá, o direito de vista, o direito de carga desses processos administrativos, inclusive também no âmbito do legislativo, ainda que não tenha, né, no âmbito do legislativo, no âmbito das receitas, seja Receita Federal, seja Receita Estadual, a CEFIM, aqui no caso de Rondônia, ou as receitas dos municípios, né, os fiscos, os órgãos de arrecadação tributária, tá? Todos eles, enfim, seja da esfera administrativa, judicial, dos três poderes da União, né? Tanto a administração direta quanto a administração indireta, tem que seguir esses preceitos, tem que seguir as regras que estão aqui do artigo 7º, tá? E os incisos do Estatuto da Ordem, que são de observância obrigatória, tá? Para toda a administração pública, tá ok? Em todos os seus níveis e esferas, tá? E então, a terceira hipótese aí, então, que é até o encerramento do processo, é o advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e se os fizer depois de intimado. Vamos entender o que é essa regra aqui? Essa regra aqui ela só vai acontecer num caso específico, que é quando o advogado ele faz carga do processo, mas daí ele ultrapassa o prazo, tá? Então, ele não cumpre o prazo de devolução e ele só vai devolver o processo depois que ele é intimado pela autoridade ou pelo juiz para fazê-lo. Então, nesses casos específicos aqui, então, é inserido, né, uma restrição a uma nova carga, tá? Eu queria só deixar bem claro aqui o seguinte, a restrição fica exclusiva para o processo em questão. Portanto, não pode o magistrado ou a autoridade competente estender a restrição para os demais processos que estão sob patrocínio do profissional, do advogado, tá ok? E também, na hipótese de haver outros advogados constituídos do processo, a restrição fica, então, né, exclusivamente, tá, em função daquele advogado que descumpriu a regra da devolução do prazo, né, da devolução do processo, melhor dizendo, e só o fez depois de intimado, tá ok? Então aí as exceções aqui, tá? Lá do parágrafo 1º, que diz respeito aos incisos 14 e 15, tá? Essas três possibilidades aqui, o segredo de justiça e os documentos originais de difícil restauração, ou quando houver circunstância relevante, justificada por meio de decisão fundamentada. E a terceira e última hipótese aqui, tá? Que afasta o direito de vistas e de carga do processo, que é quando, né, o advogado deixar de devolver os respectivos autos do prazo legal, tá? Lembrando que especialmente aqui no caso do 14 e o 15, essas restrições aqui, principalmente aqui, né, do item 2 e do item 3, tá, é especificamente com relação apenas
apenas a questão da carga do processo, tá? Portanto, não está restrito, não está vedado aí, né? Na hipótese que comenta aí a possibilidade, então, do advogado ter direito à vista do processo lá no balcão, tá? E examiná-lo lá na repartição, tá certo? Vamos aqui, então, um pouquinho mais adiante aqui. E daí a gente chega aqui, então, as últimas hipóteses aqui de exceção são com relação ao exame de inquérito policial. Tá? Vou abrir aqui, então, rapidamente aqui a regra do parágrafo 11. Ó. No caso previsto aqui do inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou da finalidade das diligências. Portanto, ou seja, né, as diligências que encontrarem-se em andamento e ainda não foram documentadas nos autos, né, essas daí sim, até para não comprometer, né, a investigação que está em curso, daí o advogado, a autoridade policial, né, daí pode restringir o acesso para o advogado, tá? No entanto, né, todos os demais documentos, todas as demais diligências, todos os demais atos do processo, né, que já houverem sido concluídos e que já foram documentados no processo, né, fazem parte da regra, né, do direito de vista e do direito de carga fora do cartório, tá certo? E por último aqui, né, também queria só frisar com vocês aqui que essas regras aí não se aplicam aos processos e procedimentos eletrônicos, né? Obviamente, né, daí aqui a conclusão é lógica, né? Justamente por conta da entrada em vigor do mecanismo, né, que possibilitou os processos eletrônicos, porque daí os advogados eles têm acesso ao processo por simples consulta ao sistema eletrônico do tribunal, né? Então, inclusive nem há restrição com relação à carga do processo, porque as partes podem consultar simultaneamente o processo, tá? Então, portanto, não tem nenhum prejuízo à defesa, tá? O único processo aqui que não vai ser possível a sua consulta por meio do sistema eletrônico dos tribunais é justamente aqueles que estão sob segredo de justiça, tá? Todos os demais processos, né, é possível, é possibilitado o acesso irrestrito de consulta por parte dos advogados, tá? Então, portanto, né, os procedimentos aí que encontram-se em processos eletrônicos, né, esse preceito aí, né, pelo menos esse preceito aí, né, do Estatuto da OAB, via de regra, tem sido cumprido, né, pelos tribunais, com exceção, salvo as raras exceções de algumas restrições que a gente tem a consulta de alguns documentos sigilosos ou da limitação de alguns recursos tecnológicos de alguns tribunais, tá? Mas, via de regra, tá? Os processos e os procedimentos eletrônicos, então, têm sido cumprido aqui, né, os requisitos aqui dos incisos aqui, o 14 e o 15 do artigo 7º do Estatuto, tá ok? Pessoal, eu também queria falar com vocês aqui rapidamente aqui sobre a inviolabilidade, né, profissional. O que é isso daqui, gente? A inviolabilidade, né, profissional, ela decorre, ou seja, da violação da liberdade de defesa e do sigilo profissional. Qual é a outra hipótese aí de violação? Né? É do escritório do local de trabalho. Tá? Daí eu também queria frisar aqui que a lei, né, ela é explícita ao fixar a sua abrangência. Daí a gente viu aqui pela regra lá do inciso 2 do artigo 7º, né, o alcance dessa expressão aí, tá? São todos o local de trabalho, os instrumentos de trabalho, a correspondência escrita, eletrônica, telefônica, inclusive a telemática, tá? E daí eu já comentei isso daqui, mas eu queria frisar mais uma vez, tá? Que a lei é explícita, né, também, né, ao mencionar, né, além de mencionar a questão e fixar a abrangência, né, e a gente tem que ter também a compreensão de que a defesa dessas prerrogativas aqui são de interesse público, mas elas não são absolutas. E por que elas não são absolutas?
porque elas permitem, né? Porque elas comportam aí algumas exceções, tá? A gente vai tratar aqui rapidamente aqui quais são as exceções, então, à regra da inviolabilidade, tá? Tá lá nos parágrafos 6º e no 7º, tá? Que são as hipóteses, né, de exceção da regra da inviolabilidade profissional. Deixa eu só ver aqui como é que está o nosso tempo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso tempo. Voltando aqui, então. Deixa eu ver aqui. Tá? Vamos aqui, então, conhecer aqui, então, quais são as hipóteses aqui das exceções. Tá? E a primeira que a gente vai encontrar aqui, ó, tá? Vamos dar uma lida aqui no parágrafo 6º aqui e no 7º. Ó, presentes os indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, em decisão motivada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. E o parágrafo 7º aí na sequência, ó, a ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seu partícipes ou coautores, né, pela regra do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Ou seja, vamos tentar entender isso daqui rapidinho aqui. Olha só, primeira coisinha aí, pela regra aí do parágrafo 7º que a gente já viu, a hipótese da quebra de inviolabilidade aí não vai se estender para o cliente do advogado, tá certo? Portanto, olha só, ainda que haja, né, a quebra do sigilo, a quebra do sigilo, né, a quebra da inviolabilidade do escritório, vai ficar restrito apenas o quê? Aqueles clientes que estão sendo co-investigados pelo advogado pelo mesmo crime. Portanto, os demais clientes, né? Resumindo a história aí, aqueles que não tem nada a ver com peixe, esses aí não vão fazer parte, não podem fazer parte, tá, da quebra da inviolabilidade. Portanto, os documentos que dizem respeito a esses demais clientes que não são objeto da investigação permanecem, então, sob a proteção da regra da inviolabilidade. Ok? Portanto, é só para deixar claro aqui, a regra, né, da inviolabilidade é a regra geral e ela comporta exceção, tá? Naqueles casos lá que são explicitados do parágrafo 6º, contudo, ainda assim, tá? Vai ficar restrito apenas àqueles clientes que estão sendo investigados junto com o advogado. Portanto, não vai alcançar os demais clientes do escritório. Tá certo? Que mais aí? Os requisitos aí para haver a quebra da inviolabilidade. Isso daqui é importantíssimo a gente aprender. Tá? Quais são os requisitos aí? Indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Portanto, não é em qualquer circunstância, né? A gente acabou de ver que a regra é a inviolabilidade. A quebra da inviolabilidade é justamente a exceção à regra. Tá? E só pode ser admitido em casos extremos e excepcionais, tá? Quando há indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Tá? Outro requisito aí tem que ser por meio de decisão motivada. A decisão tem que ser fundamentada e motivada pela autoridade judicial. Tá? Que mais aí? O mandado de busca e apreensão tem que ser específico e pormenorizado. Lembra que ele lá não pode, por exemplo, alcançar os demais clientes? Tá? Então, olha só, o mandado de busca e apreensão tem que ser específico e pormenorizado. E tem que ser cumprido na frente de um representante da OAB, sob pena de nulidade. Tá certo?
Tá? Então, olha aí, regra importante aí para você poder memorizar, tá? Dos requisitos para quebra da inviolabilidade do escritório de advocacia. O primeiro aí que a gente vai ver aí é justamente, tá? A existência, né, de indícios de autoria e de materialidade. E o segundo aí que a gente vai verificar por decisão motivada da autoridade judiciária, tá? E também, né, o mandado de busca e apreensão tem que ser específico e pormenorizado e tem que ser cumprido na presença de um representante da OAB, tá certo? Que mais aí que eu quero pontuar com vocês aí? É vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, tá certo? Tá? Portanto, olha lá, mais uma vez aqui, a restrição específica aos clientes que são objeto da investigação junto com o advogado. Portanto, permanece, né, a inviolabilidade com relação aos demais clientes, tá, do escritório. Tá? E vedado também os demais instrumentos que contêm informações sobre clientes. Tá? Portanto, aí, então, os últimos dois aí só reforçando aqui a questão aí do alcance, né, da inviolabilidade que fica, né, restrito apenas àqueles clientes que estão sendo investigados junto com o advogado. Portanto, para todos os demais, fica garantida, né, fica garantido, né, a regra da inviolabilidade do escritório. Tá ok? Outras prerrogativas, tá? Vamos lá então, o que são essas outras prerrogativas aí? Lá do parágrafo 2º, tá? Diz respeito também à imunidade funcional. O que é a imunidade funcional? Não constitui injúria, difamação puníveis, tá? Portanto, o advogado, ele não responde por crime de injúria e difamação no exercício da sua profissão, tá? Eu até coloquei aqui, se vocês observarem a redação original lá do texto do Estatuto da OAB, ele traz a palavra desacato também, tá? Só que essa expressão aí foi suprimida pelo julgamento da ADIM 1127, tá? Né? E o STF concluiu, né, no julgamento, que a imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade judicial, tá? Então, em razão da interpretação, né, que foi conferida pelo julgamento da ADIM 1127, tá? Então aí o termo desacato foi suprimido, né, da redação do texto original, permanecendo aí só o crime de injúria e difamação, né? Na verdade aí permanecendo não, né? Afastando a punição, né, dos crimes de injúria e difamação em razão da imunidade funcional do advogado. Tá? A regra lógica aí que decorre do próprio exercício da profissão, uma vez que, né, o advogado aí no uso, né, do seu direito de palavra, né, ele não pode ser, então, portanto, prejudicado ou punido, né, em razão aí, né, do exercício da sua profissão, tá certo? E a regra aqui do parágrafo 3º, ó, que somente poderá ser presa em flagrante e por motivo de exercício da profissão em caso de crime o quê? Inafiançável. Tá certo? Então, olha lá, regra do inciso 4 e o inciso 5. Vamos só fazer a leitura aqui novamente, tá? Para poder vocês registrarem aí mais uma vez. Olha aqui a regra do inciso 4, o qual diz que o advogado tem direito, né, tem a prerrogativa de ter a presença de representante da OAB quando for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, tá? E para a lavatura do auto respectivo sob pena de nulidade e nos demais casos aí a comunicação expressa seccional, tá? E o inciso 5, tá? Não ser recolhido, preso antes de sentença transitada e julgado, senão em sala do Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Vejam aí mais uma vez aí, ó, que a expressão assim reconhecidas pela OAB também foi suprimida em razão do julgamento aqui da ADIM 1127. Tá? Mais uma vez aí também foi suprimido isso daí. E daí a justificativa aqui, né, para a interpretação do STF aqui com relação a isso daí, é que o controle das salas, né,
especiais para os advogados é prerrogativa da administração da justiça. Ou seja, não compete à OAB o exercício, né, ou a fiscalização dessas condições. Isso daí é atribuição da administração da justiça. Então, portanto, aí a expressão aí foi suprimida, né, do texto original, em razão aí do julgamento da ADI 1127, que deu interpretação constitucional a diversos dispositivos aqui do Estatuto da Ordem, tá? Inclusive já mencionei, né, o julgamento dessa ADI aqui em aulas nossas anteriores, tá? Vou deixar lá disponibilizado lá para vocês lá o material para vocês lerem, inclusive também, tá? O inteiro teor do julgado da ADI, onde tem toda a fundamentação e a linha de raciocínio que foi aplicada no julgamento dessa ação declaratória de inconstitucionalidade pelo Supremo em controle concentrado, né, de constitucionalidade, tá? Daí só lembrando aí que a consequência natural do julgamento dessas ações é justamente, né, a consequência principal é justamente o quê? A interpretação dos dispositivos de lei de acordo com a interpretação que é conferida pelo Supremo, tá? Isso daí vai se dar lá por meio de resolução, aprovado pelo Senado, e depois isso daí, então, é inserido essas alterações, né, lá no texto da norma, tá ok? Por isso que quando você acessa lá o texto lá pelo site do Planalto, lá vem a expressão lá com a modificação que teve na interpretação e a referência ao julgamento da ADI, tá certo? Vamos então um pouquinho aqui para frente aqui, ainda falando, né, sobre as prerrogativas, né, as demais prerrogativas aí, né, da profissão da advocacia. Regra lá então do parágrafo 5º, ó, no caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função, né, de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o quê? O competente desagravo público do ofendido, tá? Então aqui, mais uma vez aqui, né, mencionado aqui de forma expressa aqui o direito e prerrogativo do advogado, então, de ser desagravado, né, no exercício da sua profissão, tá? E aqui, né, a regra aqui do artigo 6º aqui, tá? Que preconiza aqui, né, um mandamento, né, do exercício da profissão, no qual dispõe que não há hierarquia nem subordinação entre os advogados, magistrados e os membros do Ministério Público, tá ok? Regras importantes aqui, né, que a gente acabou de ver aqui, então, sobre o exercício da advocacia, tá? Pessoal, eu vou dar uma paradinha por aqui, vou fazer mais um break, tá? Vamos dar um intervalo aí de uns 5 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder tratar, então, dos direitos da advogada mulher, tá ok? Pessoal, então, tá? Até daqui a pouquinho. Vamos fazer um break aí, 5 minutinhos de intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá certo? Não esqueça lá, tá? Assiste lá os meus vídeos, entra lá no meu canal, se inscreve, curte lá, tá? Dá uma olhada aí no material que eu deixei para vocês aí estudarem lá no Blue, tá? A gente vai dar um break aqui rapidinho. Daqui 5 minutos a gente volta com os direitos da advogada mulher, tá ok? Pessoal, já já a gente volta aí.